Este caso ocorre em Glasgow, Escócia, durante o mês de abril 2011. Linda Spence era uma mulher de 27 anos, que se apresentava como consultora financeira autônoma. Ela administrava uma corretora de hipotecas e uma imobiliária de aluguéis em Glasgow. Apesar desses títulos impressionantes e prestigiosos, ela era, na verdade, uma fraude. Ela havia falido, estava em sérias dívidas com alguns indivíduos muito indesejáveis e estava frequentemente envolvida em atividades fraudulentas e criminosas. A polícia conhecia bem Linda. Em 2011, eles investigavam uma série de casos de fraude ligados a ela. Ela também, supostamente, estava em um relacionamento com um criminoso albanês, um homem que estava envolvido em crimes como tráfico de pessoas. Através dessas atividades, Linda se associou a dois criminosos escoceses, Philip Wade e Colin Coates. Os dois homens estavam envolvidos no tráfico de drogas. Colin Coates era um personagem incrivelmente estranho. Ele nasceu no dia 3 de setembro de 1970 e foi criado em Glasgow. Aos 16 anos, iniciou carreira em computação e começou a trabalhar para a Autoridade de Aviação Civil. Quem conhecia Colin o via como um tipo de nerd de computador. Em algum momento, ele decidiu que queria tentar ganhar algum dinheiro sério, então seguiu uma carreira em banco de investimentos e trabalhou para várias empresas como administrador de sistemas, auxiliando traders em grandes projetos. Ele se tornou extremamente rico, ganhando cerca de 200 mil libras por ano nos anos 90. Colin Metton casou-se com uma mulher chamada Angela e o casal teve 3 filhos juntos. Por mais clichê que pareça, Colin tinha o que muitos descreveriam como uma vida perfeita. No entanto, os primeiros sinais do que Colin se tornaria ocorreram em 1999, quando ele foi preso pela polícia em Londres após atacar sua esposa. O casal viveu em Londres por algum tempo, mas, eventualmente, decidiu voltar para Glasgow, onde Colin começou a trabalhar como incorporador imobiliário, e ele se saiu incrivelmente bem nisso também. Ele costumava se gabar para seus amigos sobre seu sucesso e dizia a eles que nunca falhava em nada, embora essa arrogância logo o dominasse. Sua vida saiu do controle com uma descida ao álcool e substâncias ilegais. Com esses vícios, ele se tornou cada vez mais violento. Entrou em uma discussão com um homem sobre futebol e acabou atacando. Seus vícios causaram grandes problemas em sua vida familiar. E em 2007, Colin e sua esposa Angela se separaram. Pouco tempo após a separação, ele atacou a irmã de Angela na rua. Enquanto ele a espancava, um homem idoso tentou impedi-lo, mas Colin se virou e atacou o homem idoso também. Ele também foi acusado de bater no carro de Angela, entre outros incidentes de extrema raiva no trânsito. Mas sempre que a polícia estava atrás dele, ele fugia do país para sua luxuosa vila em Costa Blanca. Em 2010, Colin foi preso após atacar um passageiro em um avião enquanto gritava: "Eu sou Colin Coates, eu sou um gangster." Ele então ameaçou explodir o avião e jogar ácido nos rostos dos filhos das pessoas. Foi por volta dessa época que ele se envolveu com o crime organizado e se tornou amigo de um traficante conhecido chamado Philip Wade. Esses dois homens, então, se associaram a Linda Spence. Colin deu a Linda uma série de empréstimos de curto prazo, totalizando alguns milhares de libras. Por volta de 2010 ou início de 2011, ele considerava que ela lhe devia cerca de 80 mil libras. Eventualmente, Linda apresentou a Colin um projeto de investimento no aeroporto de Stansted. Um projeto de investimento que despertou um interesse incrível em Colin. Ela prometeu a ele retornos milionários. Mas coisas aparentemente boas demais geralmente são, e essa não foi exceção. Colin investiu uma grande quantidade de dinheiro no projeto de Linda. Logo ficou claro para Colin que essa oportunidade de investimento era um golpe incrivelmente elaborado
para manter Colin calmo, já que ela não conseguia reembolsar seus empréstimos. Até o final de março de 2011, Colin tinha certeza de que Linda o havia enganado e ele estava absolutamente indignado. Colin era bastante egocêntrico e acreditava ser incrivelmente inteligente, o que ele era até certo ponto. A ideia de ser enganado em milhares de libras foi um enorme golpe para o seu ego e o fez parecer um tolo para seus amigos criminosos. O amigo de Colin, Philip Wade, também havia sido enganado por Linda no passado. Em algum momento, Philip foi preso e estava sob custódia. Ele havia contatado Linda e perguntado se ela poderia ajudá-lo. Ela recebeu 700 libras de Philip para que pudesse comprar presentes para seus filhos enquanto ele estava preso, mas Linda gastou todo o dinheiro em si mesma. Colin tomou uma atitude. Ele obteve a ajuda de seu amigo Philip e planejou sequestrar Linda e forçá-la a entregar o dinheiro. No dia 14 de abril de 2011, eles executaram seu plano. Eles encontraram Linda, detiveram-na contra a sua vontade e a forçaram a entrar em um carro. Em seguida, levaram-na para o sótão de um apartamento e a amarraram em uma cadeira com fita adesiva, colocando também fita sobre sua boca, para impedi-la de gritar e restringir sua respiração. Eles também cobriram seus olhos para que ela não pudesse ver nada. Foi neste prédio que Linda foi submetida a uma tortura horrível por 14 dias. Colin trouxe consigo uma bolsa cheia de várias ferramentas e aparelhos que poderiam ser usados para infligir uma dor insuportável. Ele trouxe consigo um kit de tortura. Colin começou a bater brutalmente em Linda, socando-a várias vezes no rosto e apagando cigarros acesos em sua pele, enquanto exigia saber onde estava o dinheiro. Os ladrões roubaram seu iPhone e cartão SIM, usando-os para enviar mensagens à sua família e amigos, evitando levantar suspeitas. Durante os 14 dias em que Linda foi mantida refém, tanto Colin quanto Philip precisavam resolver outras questões, então eles contrataram 2 criminosos de pequena monta, chamados David Parker e Paul Smith, para vigiar Linda. O trabalho deles era vigiá-la entre as longas sessões de tortura para que ela não tivesse chance de escapar. Não está claro o que Linda disse aos homens, no entanto, a tortura logo se intensificaria. Durante dias, Linda foi repetidamente agredida com um taco de golfe, presa a uma cadeira da qual não podia sair. Ela foi forçada a sentar-se em seus próprios dejetos. Acredita-se que Colin foi o principal instigador na tortura de Linda. Colin trouxe consigo um ferro de passar que é usado em roupas. Ele usou este aparelho para queimar várias partes da pele exposta de Linda. Ele mantinha pressionado na pele dela por longos períodos de tempo. Mais tarde, Colin pegou um par de tesouras de sua bolsa e cortou um dos dedos de Linda e o polegar. Colin, então, usou instrumentos contundentes para estilhaçar os joelhos dela, e com um alicate, ele esmagou todos os dedos dos pés de Linda. Por dias, Linda suportou tamanha crueldade, sendo espancada com instrumentos contundentes, sendo horrivelmente queimada com um ferro quente, tendo vários cigarros apagados em sua carne e estando sozinha e aterrorizada, incapaz de gritar por ajuda. Durante todo esse período, amigos e familiares recebiam mensagens do celular dela sem saber o que de fato ocorria. No dia 26 de abril de 2011, Colin se encontrou com um associado de Linda, um homem chamado John Glenn. Linda devia cerca de 180 mil libras para John, mas ela estava fazendo esforços para pagá-lo. Acredita-se que cerca de 50 mil libras foram pagas. Os 2 homens se encontraram e conversaram. Colin disse a John que o dinheiro que Linda havia lhe pago era na verdade seu dinheiro, e ele queria de volta. Colin disse a John que tinha algo para lhe mostrar. Ele prosseguiu para tirar um saco plástico do seu bolso, que estava amassado e enrolado em algo. Ele então abriu o saco e mostrou a John um dedo humano decepado. O dedo era, claro, da Linda.
Colin então tirou um livro de registros, tamanho A4 da Linda, e disse que não acreditava que John tinha recebido apenas cerca de 50 mil libras dela. Colin então disse: "Eu já revi isso 2 vezes e as pessoas estão tendo seus polegares cortados. Não conte mentiras. Eu quero o meu dinheiro, e quero primeiro, e se eu não receber de você, vou te matar." 2 dias após essa reunião, Colin decidiu que era hora de acabar com a vida de Linda. Nesse ponto, o corpo dela estaria em um estado horrível. Enquanto Linda estava amarrada na mesma cadeira em que havia sido forçada a sentar, Colin tapou a boca dela e segurou seu nariz até ela parar de se desesperar e lutar. Depois disso, Colin e Philip começaram a se desfazer do corpo dela. Eles a cortaram em várias partes e removeram a cabeça dela. Em seguida, eles limparam minuciosamente cada canto do apartamento para assegurar que nenhum vestígio de DNA pudesse ser encontrado. Em seguida, eles transportaram o corpo de Linda para um local desconhecido e se livraram dela, provavelmente a enterrando no subsolo. A ausência física de Linda deixou sua família e amigos extremamente preocupados. Seus pais preocupados, Patricia e Jim, relataram seu desaparecimento no dia 13 de maio e apelos foram feitos ao público por qualquer informação. A família de Linda fez vários apelos ao público, esperando que alguém viesse a público com a informação que levaria ao retorno seguro de sua filha. Devido aos negócios obscuros de Linda, sua teoria era que ela fugiu do país para sua segurança. Depois, veio a público que Linda era, na verdade, uma informante da polícia e vinha coletando informações sobre criminosos albaneses para a polícia. Conforme a polícia investigava mais a fundo o desaparecimento de Linda, um nome aparecia várias vezes: Colin Coates. A polícia suspeitava de seu possível envolvimento no desaparecimento. Eles suspeitavam que ela poderia estar morta. Colin se tornou o principal suspeito na investigação e, como resultado disso, ele foi colocado sob vigilância. Mas quando os detetives tentaram investigar mais, descobriram que as testemunhas estavam com muito medo de falar contra ele. Alguns meses depois, no dia 16 de agosto, Colin se encontrou novamente com John Glenn, o homem que mencionei anteriormente, que foi mostrado o dedo cortado de Linda e foi ameaçado por Colin. Colin o ameaçou novamente para devolver o dinheiro, e John, temendo por sua vida, concordou em pagar para não irritá-lo ainda mais. No entanto, após essa reunião, John Glenn foi direto para Abu Sill, para a polícia, e contou tudo o que sabia sobre o desaparecimento de Linda e o dedo cortado. A polícia continuou a reunir mais provas, e no dia 28 de outubro, 6 meses após Linda ser assassinada, os policiais invadiram o apartamento onde ela foi morta. O apartamento estava quase impecavelmente limpo, mas uma gota do sangue de Linda foi encontrada no chão do banheiro, e a cadeira em que ela havia sido torturada foi encontrada no jardim, queimada. David Parker e Paul Smith, os criminosos de pequena escala contratados para vigiar Linda, foram presos. Os dois concordaram em revelar tudo o que sabiam e concordaram em fornecer provas para a acusação em troca de penas menores. Eles contaram à polícia tudo sobre a tortura e o assassinato de Linda. Philip e Colin foram presos e acusados de assassinato. Os dois negaram envolvimento no assassinato, mas havia fortes evidências contra eles. A polícia examinou os registros de telefone, celular de Colin e Philip e conseguiu colocá-los na cena do crime durante os 14 dias em que Linda teria sido torturada. Após a prisão de Colin, algumas imagens estranhas dele foram divulgadas ao público. E logo serei a garçonete que diz: Sean Connery, tenho o impulso da minha mudança. Eu subi para deixar um pouco de inspiração.
e enquanto eu ia deixar a inspiração, ela me entregou algo em troca. Então eu fui e saí por algumas horas. Quando fiz março, fiquei absolutamente enfeitado. Apareci na porta mais tarde. Ela, que não deve ser nomeada, estava lá, onde apareci apenas em uma caneta de estoque. Jovens homens para extorsão, sequestro, amarrando tudo. Nos funerais de Turing, bar mitzvahs, ligue para 1-800-SUPERPONEIT. Vejo você, A polícia tentou procurar pelo corpo de Linda, mas nem Colin nem Philip disseram nada a eles. O julgamento logo começaria e descobriu-se que Smith e Parker haviam sido pagos 10.000 libras para cuidar de Linda após seu sequestro. Paul Smith alegou que havia sido enganado para fornecer uma casa segura onde Philip e Colin poderiam mantê-la. Ele disse que Linda estava viva na última vez que a viu, mas tinha muito medo de Colin para libertá-la. Ele continuou a dizer: "Espero que o corpo de Linda seja encontrado pelo bem de sua família." O passado de Colin foi citado durante o julgamento. O promotor disse: "Você era um homem rico. O que aconteceu?" Colin respondeu dizendo: "Houve uma ruptura no meu casamento que teve efeitos devastadores. O acesso aos meus 3 filhos foi interrompido e eu não lidei bem com isso." Ele disse ao júri que bebeu muito após o término e começou a usar substâncias ilegais. Ele afirmou que essas coisas o arruinaram completamente como pessoa. Durante o julgamento, tanto Colin quanto Philip proclamaram sua inocência, mas o júri não acreditou neles. Os 2 homens foram condenados por matar Linda. Colin foi condenado à prisão perpétua com um mínimo de 33 anos de prisão e Philip foi condenado à prisão perpétua com um mínimo de 31 anos. O juiz descreveu Colin como um homem altamente impiedoso e perigoso que foi a força motriz por trás da tortura e assassinato de Linda. O juiz disse: "Você é claramente um homem de alguma inteligência que alcançou um certo sucesso, mas você é uma pessoa manipuladora, astuta e cruel. Você não será necessariamente libertado após 30 anos e pode, de fato, nunca ser libertado." Foi relatado que nenhum dos assassinos mostrou qualquer emoção quando receberam suas sentenças de prisão perpétua. Tanto Parker quanto Smith admitiram manter Linda como refém e foram presos por 11 anos cada um. Após suas sentenças, Colin e Philip tentaram recorrer, mas esses recursos foram rejeitados rapidamente. Ao longo dos anos, a polícia procurou pelo corpo de Linda, mas não tiveram sucesso. Mas 12 anos depois, em abril de 2023, Colin admitiu ter matado Linda. Ele escreveu uma carta para a mãe de Linda, e nesta carta ele escreveu: "Sinto-me compelido a esclarecer alguns antecedentes para Patricia Spence com a difícil tarefa de encontrar os restos de sua filha. A animosidade da mãe de Linda contra mim é esperada. Eu torturei e matei sua filha." Ele continua a dizer que ajudará a polícia a encontrar os restos de Linda e deu-lhes um local para procurar, para que sua família possa dar a ela um enterro adequado e proporcionar-lhes algum fechamento. Nesta carta, Colin continuou a dizer: "Espero que quando a polícia examinar este campo, eles tenham sucesso em devolver os restos de Linda para sua mãe. Eu não planejei fazer isso, mas eu fiz, e fiz sozinho. Apresentei um cadáver a Philip Wade. Recentemente, pedi desculpas a ele, mas não foram aceitas, assim como tenho certeza que qualquer pedido de desculpas à mãe de Linda teria uma resposta semelhante." Neste exato momento, o corpo de Linda ainda não foi encontrado,